tua vida é estrela, rodeio de luz. É necessário viver, combater o bom combate que vai nos salvar. É necessário calar nossa voz para que o Cristo possa falar. Alguém pela primeira vez na casa? Seja muito bem-vindo. Qualquer dúvida, levante a mão, pergunte, fique à vontade. Tá? Vamos dar uns avisos, né? Antes da gente iniciar os trabalhos principais. Nós temos aqui na casa a evangelização infantil, né? Às segundas e quartas-feiras de 20 às 21 e aos domingos de 9 às 10 horas. Temos a pré-mocidade às segundas e quartas de 20 às 21 e domingo de 9 às 10 também. Temos os bebês, né? Que já são preparados desde pequenininho, né? Também nas segundas e quartas, de 20 às 21 e domingo, de 9 às 10. Então, todos aqueles que têm familiares, bebês, ou de qualquer idade, né? Tem um espaçozinho para eles aqui na casa. Então, podem trazer, que serão todos bem-vindos e assistidos. A mocidade tem um encontro aos sábados, às 14 horas. Temos também os estudos, né, na casa. Estudo sistemático da doutrina espírita é feito todos os sábados às 17 horas. O estudo do livro, do Evangelho do Livro dos Espíritos das obras de André Luiz,
é feito nas sextas-feiras, às 19h45. Aqueles que quiserem soltar a voz, né, para brilhantar nosso início de reunião, as festividades da casa, o coral tem um ensaio todo sábado, às 16 horas. Não precisam ser cantores, basta ter boa vontade para vir e querer soltar a voz, querer aprender um pouquinho das músicas, né? Para poder participar. Nos meses de maio e junho, está havendo a promoção na livraria. Todos os livros têm desconto de até 20% na compra de novos ou usados. No dia 15 de junho, de 16 às 20 horas, nós teremos a nossa festa junina. Então, se preparem para muita alegria, muita diversão nesse dia. Nós esperamos que todos possam comparecer, né, para abrilhantar a festa. Vão ter comidas típicas, danças, brincadeira, muita diversão para toda a família. O atendimento fraterno, ele existe na casa nas segundas e quartas, e a pessoa tem que dar o nome ali na recepção às 19 horas. O atendimento é feito durante a reunião. E também nos domingos, às 9 horas. Então, tem que dar o nome na recepção antes, né, para ser atendido. A orientação espiritual é feita todas as quartas-feiras, às 19 horas. Também precisa dar um nome nesse horário. E, no final da reunião, vai receber a orientação, vai receber aquilo que for necessário para a orientação espiritual. Vamos nos preparar então, fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos a Deus, pedir que nos fortaleça, nos oriente, nos dê discernimento para perceber todos os ensinamentos de Cristo, que possamos assimilar bem todos os estudos que serão conduzidos nessa noite, que tenhamos a abertura necessária para absorver tudo aquilo de bom que Jesus deixou para todos nós, que possamos estar em paz conosco e com todos aqueles que estão à nossa volta, que todos aqueles que estão na casa, encarnados e desencarnados, possam ser assistidos e possam ter tudo aquilo que necessitam para a sua caminhada, para o seu fortalecimento, para o seu crescimento espiritual. Que tenhamos todos muita tranquilidade, paz e harmonia. Que Jesus nos abençoe a todos e que possamos estar prontos para receber o nosso coração. Seja conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre. Assim seja. Nosso amigo Altair vai conduzir o estudo para nós e eu peço que ele assuma o comando. Boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus, em espiritualidade amiga, possa nos envolver, nos conduzir para que juntos a gente possa construir o estudo dessa noite. Nós vamos falar sobre a lei de destruição. Quem esteve aqui na segunda-feira passada, quem quiser ver, ainda está no YouTube, o Marconi fez um estudo semana passada, onde ele trouxe a ligação que existe em todas as leis morais, né, que está tudo conectado. Isso vai facilitar os nossos estudos, porque nós vamos centrar bem na lei de destruição. Mas a primeira abordagem que a gente queria fazer é sobre a palavra destruição, porque nós a entendemos no plano físico como aniquilamento, como extermínio, destruiu, acabou.
No Evangelho, no estudo, nós vamos ver que o contexto que essa palavra foi empregada não é nesse sentido de aniquilar, de extinguir, mas sim no sentido de transformar. Esse estudo está embasado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 5. Nós temos nesse capítulo destruição necessária e destruição abusiva, flagelos destruidores, guerras, homicídios, crueldade, duelo e pena de morte. Vale muito a pena ler esse capítulo, estudar com atenção as perguntas, mas só para contextualizar o nosso estudo, nós vamos fazer a primeira pergunta, que é a 728. A destruição é uma lei da natureza? E a espiritualidade responde: é preciso que tudo se destrua para renascer e regenerar, porque o que chamais destruição não é senão uma transformação que tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Então, na primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos, ele já traz a ideia de uma destruição como uma renovação. Isso nos séculos passados tiveram muita dificuldade, no século IV principalmente. Tinha alguns pensadores da época que chegaram a dizer que esse mundo não tinha sido criado por Deus, exatamente pela lei de destruição. E como Deus, sendo todo amor, toda bondade, toda justiça, ia criar algo para ser destruído? Era o pensamento que se tinha na época. Até mesmo Buda chega a fazer uma colocação que o impressionava o porquê que os animais dependiam de matar um ao outro para a sobrevivência. E depois que vem o esclarecimento da doutrina espírita, a gente vai entender que essa movimentação entre os animais de desencarne e encarne, a cada vez que eles fazem esse movimento, é trabalhado alguns aspectos que vão levar eles chegarem à condição que nós estamos hoje, que é a condição hominal. Então, na visão de Jesus, destruição não é o mal, é renovação. Às vezes a gente vê os flagelos, a gente vê as dificuldades. Nós tivemos aí a pandemia, né, que assustou todo mundo, que mostrou um lado da vida que pouco a gente tem observado, porque nos tornamos egoístas, orgulhosos e muito pretensiosos. Esquecemos que nós fomos criados para viver em comunidade, para viver em conjunto, e essa pandemia veio trazer de novo e acender para a gente uma luz para esse caminho, onde nós descobrimos que, como o nosso irmão Antônio disse no estudo passado, que eu coloquei aqui, que todas as leis estão ligadas umas às outras, nós também, enquanto país, enquanto encarnados nesse órgão, estamos ligados a tudo. O que acontece na Ásia hoje traz impacto para a gente, consequentemente o que a gente fizer aqui também vai criar impacto lá. Então esse conceito do conjunto, para que uma mudança aconteça no plano material, a espiritualidade nos mostra que é preciso alguns velórios e alguns nascimentos. É preciso que alguns desencarnem e que outros encarnem, para que haja o que a pandemia fez. Acelerou esse processo. As próximas gerações vão ter um impacto positivo desse período que a gente ainda não conseguiu perceber. Nós vamos ver isso aqui no estudo, quando a gente for falar dos flagelos destruidores. Então, vai trazer um crescimento. A gente fala das instituições, né? Mas uma instituição como essa casa, por exemplo, para essa casa evoluir mais rapidamente, uns 5 velórios resolve, uns 5 desencarnes de pessoas que estão na direção, no comando,
saem alguns, chegam outros com ideia nova e a coisa caminha. Por que isso tem que acontecer? Porque nós enxergamos as coisas só do nosso ponto de vista. E o nosso ponto de vista é a matéria. E eu vou dar um exemplo aqui para que a gente contextualize. Eu posso perder tudo. Eu posso perder minha conta bancária. Eu posso perder minha dignidade. Eu posso perder meu carro, minha casa. E a gente tem um conceito que é o seguinte: eu nunca posso perder meu corpo. Não é assim? Quando a gente pensa, você fala, se eu perder meu corpo, eu perdi tudo. Não é realidade não, gente. Eu tenho que preservar a minha encarnação o máximo possível para que eu tenha proveito nessa encarnação, mas a cada dia que eu vivo, eu estou mais perto de quê? Do meu velório, meu desencarne. É esse o caminho. Eu só vou entender a lei divina se eu conseguir entender que eu preexisto a minha encarnação e que eu vou continuar existindo após a minha desencarnação. Que a minha encarnação atual é simplesmente uma pequena passagem na minha existência enquanto espírito imortal, que é o objetivo maior. O que me importa? Se for pela vontade do Pai, perder esse corpo, o que é esse corpo que está a mim emprestado? Matéria. Que tipo de matéria que nós encontramos na tabela periódica desse órgão? O meu corpo é feito disso. Assim que eu desencarnar, ele vai voltar para a natureza. O meu espírito, não, o meu espírito vai continuar a caminhada. O Altair foi criado uma vez pelo Pai na condição nominal, mas já teve várias encarnações, como todos aqui já nasceram, cresceram, trabalharam, estudaram, evoluíram e desencarnaram, todos. Mas a gente pode afirmar hoje que não tem ninguém nesse órgão encarnado que já não tenha passado pela experiência. Todos nós passamos. Por que nós temos o medo da morte? Instinto de preservação. Somente o Pai, como existe uma programação para minha encarnação, eu tenho que respeitar o tempo. Se ele vai ser por um flagelo destruidor, se ele vai ser por um acidente, se ele vai ser por causas naturais, não importa. Vai ser, eu vou desencarnar. É um movimento. Quando se fala na parte espiritual, os espíritos irmãos aqui, se perguntar, você tem medo de morrer? Alguém aqui tem medo de morrer? Não? Você tem? Para os que não têm, você gostaria de morrer agora? Não precisa responder, só refletem com vocês. Porque a gente fala que não tem medo. Mas se é um processo natural, se é a lógica da vida. Emmanuel vem nos dizer, na passagem que traz, o reino não vem com aparências exteriores. Ele diz uma frase que diz o seguinte: tudo que os olhos humanos podem contemplar está morto ou está morrendo. Tudo que os olhos humanos podem contemplar está morto ou está morrendo. Tudo que a gente consegue ver. Nós, esse planeta, essa casa, esse orbe, a nossa galáxia, isso tem tempo determinado, isso vai virar poeira. É interessante, foi feita uma pergunta até num estudo para o Haroldo Dutra a respeito disso. Se caísse aqui uma bomba e destruísse o planeta, o que aconteceria conosco? Materialmente é destruição, não é? Porque é material. Espiritualmente, nada. Continuaríamos sendo espíritos da mesma forma. Porém, poderia dar um trabalho a mais para as equipes socorristas que desencarnar 8 milhões de pessoas de uma vez só.
é o impacto que causaria. Então, tudo que eu vejo está morto ou está morrendo. Se eu entendo a minha vida do berço ao túmulo, isso para mim é terrível. É terrível. Porque eu me preparo nessa encarnação, eu vou para a escola, eu me formo, eu crio um patrimônio, eu crio família, e no auge dessas conquistas, o que vai acontecer comigo? Lei de destruição, eu vou desencarnar. Alguém aqui já viu o caminhão de mudança acompanhando o velório? Não vai ver. Vai ficar tudo aí. Aí nós chegamos no plano espiritual. Eu sou o doutor fulano de tal. Ou eu sou o general fulano de tal. Ou eu sou uma personalidade qualquer, mesmo que do lado. A primeira resposta que nós vamos receber é a seguinte: aqui você não é nada. O que você foi, o Altair, morreu. Os títulos do Altair morreu junto com ele. Aqui você é um espírito em evolução. Tudo isso que você aprendeu vai te dar uma bagagem para a próxima encarnação. Então, se eu desencarnar, eu sou espírita. O que vocês acham? Nessa encarnação, a personalidade que animou Altair era espírita, mas na anterior foi católica, na outra deve ter sido budista, na outra evangélica. Eu vou ser cristão. Cristão. Está vendo como que os conceitos vão mudando? Se você analisar bem, daqui 400 anos, eu vou colocar 400 anos, não vão existir traços nenhum da sua família, da atual família, pelo processo de renovação. Imagine seus bens, né? E aí a gente vai trazer até André Luiz para essa conversa, aquilo que você mais ama, a sua roupa, o seu livro, o seu carro, aquele que você tem o maior cuidado, o maior carinho, o maior zelo. Aí você desencarna. A hora que você está no plano espiritual, que você olha aquele livro que você tinha o maior carinho, vem uma pessoa com a mão cheia de gordura lá, pega o livro, vai, você olha aqui e fala: meu Deus, já não é mais seu. A sua conta bancária, os herdeiros vão brigar por ela, você já não vai ter o que fazer, porque é processo evolutivo, né? Porque toda família é muito unida até o primeiro inventário. Depois do primeiro inventário, as coisas mudam. Pelo nosso egoísmo, pela nossa dificuldade de não entender o processo. André Luiz passou por um processo mais complicado. O lado da cama dele foi preenchido. Ele desencarna, quando ele volta, tem outro. Não é mais dele, estagiou com ele um período. É esse o conceito da destruição. Ô, gente, alguma pergunta aí? Tá ok? Como o nosso tempo é curto, nós vamos passar aqui. Eu vou ler só algumas perguntas para a gente contextualizar, porque não dá para ler tudo. Na 737, flagelo destruidores. Com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio dos flagelos destruidores? Resposta: para fazê-la avançar mais depressa. Então, qual o objetivo que tem a misericórdia divina em deixar acontecer um flagelo destruidor? Fazer com que aqueles espíritos avancem, tanto quem desencarna como quem permanece. Não vos dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos que adquirem a cada nova existência um novo grau de perfeição? Quer dizer, cada vez que eu encarno e desencarno, eu dou um avanço, eu tenho um avanço no meu campo moral. Me é facultada essa oportunidade para que eu cresça. Se eu ficar preso ao meu egoísmo e às minhas necessidades,
eu dificulto esse avanço. De que forma? Se eu, dentro dessa encarnação, como eu disse anteriormente, conseguir angariar alguns bens materiais, um apego excessivo aos familiares, quando eu desencarno, eu vou ter dificuldade de me desprender daquilo, porque aquilo é um empréstimo divino. Eu tenho que zelar, eu tenho que amar, eu tenho que trabalhar para o crescimento de todos, mas eu tenho que, assim que o Pai toca o sininho lá e eu tenho que ir embora, eu tenho que ir. É assim para todo mundo. Uns vão com pouca idade, outros assim, no meio da vida, outros idosos, mas vai. É o mesmo processo para encarnar. E nesse aspecto, nós temos medo da morte, é óbvio. Mas nós tivemos muito mais medo para reencarnar. E a espiritualidade nos explica por quê. Porque para reencarnar, nós temos a consciência plena que nós poderemos falir dentro da nossa missão que está programada. A gente tem essa consciência. Por que a gente tem essa consciência, esse medo? Porque a visão espiritual é outra, você sabe do todo. Quando eu vou encarnar, que é um movimento que se faz de lá para cá, eu vou entrar no período de esquecimento, daí a pouco estou no útero da minha mãe, daqui a pouco nasci. Eu não lembro das minhas dificuldades morais que me fizeram e que me trouxeram quedas anteriores. Então o medo para encarnar é muito maior. O instinto de preservação é lógico, nós já vimos aqui que é necessário para que a gente caminhe. E enquanto estiver aqui, temos que trabalhar para preservar o nosso corpo, a nossa encarnação. Porque quando for chegar no momento, o Pai dá um sinal. E aí temos que ir. Dando sequência na resposta. É preciso ver o fim para lhe apreciar os resultados. Aqui nós vamos fazer uma outra abordagem. Para mim entender o flagelo destruidor, eu tenho que entender o objetivo, porque senão me perco. Entender por que o sofrimento bate à minha porta. Porque buscar e fazer o que eu puder para mitigar, para acabar com aquele sofrimento, eu vou fazer. Mas o que isso vai trazer de benefício para mim lá na frente? Um exemplo, para a gente entender. Esse sábado, que era na parte 5, alguns aqui lembram, houve uma obra. Nessa obra, foi chamado de engenheiro, que é da casa, inclusive uma pessoa muito bacana, que fez um projeto, e nós trabalhamos dentro desse projeto. Nós que estávamos próximo dele, e eu falo em meu nome e em nome do Carlos, que a gente estava muito próximo, nós ficamos bem muito próximos dessa obra, eu e o Carlos não tinha dificuldade de entender o que o Paulo engenheiro queria, mas ele sabia o objetivo, ele sabia o resultado. Eu e o Carlos entrávamos aqui e só via a bagunça quebrada. A gente não tinha condições ainda de perceber o que nós estamos vendo aqui hoje. Trazendo isso para a nossa encarnação. Nós estamos passando por um flagelo agora no sul. Desencarnou um número de pessoas. Pessoas boas, pessoas ruins. Num evento desse, desencarna pessoas de toda a natureza. Nós já vimos aqui que, pela resposta dos espíritos, é para fazer avançar mais depressa. Avançar quem? Só o pessoal do sul? Toda a sociedade, toda a humanidade. Você vê que está vindo recursos de país de fora. Mobiliza-se quase que o orbe todo. Pela facilidade hoje de comunicação e etc.
dentro de um aspecto desse, de um acontecimento desse, dá para a gente medir um pouco, e aí sem crítica a ninguém, mas dá para a gente analisar um pouco da conduta moral da nossa nação e do processo de transição planetária que a gente está vivenciando. De que forma? Você passa a ter notícia de um médico que vai lá por doação para trabalhar e desencarna trabalhando no tempo. Vários outros tarefeiros. Eu não vou falar da equipe de bombeiros que está lá não, gente, porque a equipe de bombeiros a gente conhece, eu pelo menos conheço no Brasil inteiro. São dignos de grandes elogios. Que é um trabalho que só quem está lá sabe. Aquilo ali para mim não é um trabalho, aquilo é uma missão, no meu ponto de vista. Bom, mas dentro desse episódio, nós tivemos também irmãos nossos ainda, que tiveram condições de roubar um barco que estava sendo usado para socorro, para saquear as casas. Nós tivemos um irmão nosso, independente se era político, se não era político, vamos falar do ser, que foi preso porque estava vendendo água mineral. Então, num aspecto desse, aflora na sociedade mazelas que estão um pouco escondidas e que a gente precisa trabalhar enquanto espíritos imortais que somos, porque nós somos na escala evolutiva e aí espiritualmente dizendo, se eu dou um passo à frente, eu sou responsável pelo que está vindo atrás. Por quê? Porque se eu dou um passo à frente, esse passo foi dado pela misericórdia divina. Se eu recebi da misericórdia divina essa oportunidade, eu passo a ser responsável por quem está logo atrás. Lembra que eu disse aqui, que eu dei essa brincadeira aqui nesse contexto que eu trouxe de uma instituição que para ela evoluir teria que acontecer aqui um simples desencarne? Sabe por que isso acontece? Porque quando nós temos uma oportunidade, principalmente assumir um cargo, seja a tarefa mais simples que tenha, nós enxergamos do nosso ponto de vista material. Nós entendemos que a partir daquele momento, aquilo só funciona se nós estivermos ali. E não é assim. Não é assim. A gente veio em meio à sociedade, nós tivemos e temos, nós falamos de desastres, flagelos, né? Chama atenção. Olha quantas pessoas morrem hoje por dia devido à droga. Muito mais do que desencarnou. E está acontecendo todos os dias. E nós trouxemos isso para o campo do normal. Por que nós trouxemos isso para o campo do normal? Porque eu transfiro a responsabilidade para o Estado. Aí isso é problema do presidente, é problema do governador, não é? É problema do prefeito. É problema nosso. É problema nosso. Por que é problema nosso? E quando ele passa a ser problema nosso? Quando nós tomamos conhecimento. A partir do momento que eu tomo conhecimento de determinadas situações, isso passa a trazer uma carga de responsabilidade espiritualmente falando. Espiritualmente falando. Ah, Odair, então quer dizer que eu sou responsável pelo que está acontecendo no sul? Não. Veio pela natureza. Mas teve uma série de ações que contribuíram do homem. Quer ver uma ação que contribuiu e que acontece muito? Eu não vou dizer nem no sul, não. Quem conhece beira de praia aqui? Todos, né? Olha, beira de praia, litoral praiano. Todo mundo vai, as construções vão chegando. O mar
pela movimentação do homem, vai afastando e as construções vão chegando. O que vocês acham que vai acontecer no futuro? O aterro do Flamengo no Rio de Janeiro já tem a previsão que nos próximos 80 anos ele vai sumir. Porque é o movimento da terra natural. A água vai buscar um espaço. Assim são nos rios, nas matas ciliares. Se você pegar o pessoal dessas regiões, em determinados quilômetros à beira da água, eles não constroem nada, porque eles sabem que na alta a água vai lá. Mas a gente vai na seca só. E quando vem essas chuvas, como teve em 41, o pessoal fala, mas em 41 não deu tanto estrago, lógico, não tinha tanta coisa construída. Percebe? É uma questão de observação. Então nem tudo a gente pode jogar na conta da providência divina. Tem a nossa parte, que a gente precisa tomar conta. E mais para frente nós vamos retomar isso aí. Nós entendemos então que para mim entender a finalidade, eu preciso conhecer o objetivo. Na doutrina espírita nós falamos muito de reforma íntima, que eu tenho que estudar, e tem mesmo, que eu tenho que buscar melhorar, e batemos muito em cima disso. Mas poucas vezes nós falamos sobre espíritos puros, que vamos nos tornar um dia, que é o objetivo. É o objetivo. E qual que é essa condição de espírito puro? Qual a diferença que isso vai trazer para a gente? Vamos pensar na reencarnação. Tem irmão, vou pedir aí atrás o silêncio para a gente. Tem irmãos nossos que desencarnam e encarnam instantaneamente, devido ao processo de evolução. Desencarna e encarna instantaneamente. Nós temos uma das literaturas, uma entidade chamada Asclepio, que quando o André Luiz foi estudar sobre ele, André Luiz achou que era um anjo. Lembra disso? E aí chegou para André Luiz mais ou menos, ele ainda pertence a esse órgão. Só que tem um detalhe, a encarnação dele é de 700 em 700 anos, pela necessidade dele. Quanto mais você vai evoluir em espírito, mais você prolonga o seu tempo de encarnação. Hoje, no nosso meio comum, nós encarnamos a cada 40, 50 anos. Tem um estudo que diz mais ou menos isso, mas a gente não pode pegar como regra. Seria mais ou menos isso. Há aquelas necessidades especiais que desencarnam e reencarnam, sim. São raras também, mas acontecem. E aí tem pessoas que falam assim, nossa, meu pai desencarnou, mas minha neta tem os traços dele, é ele. Muito cuidado com isso, gente. Porque o espírito está reencarnando é a nossa família espiritual, às vezes. Então, traz algumas características e semelhanças. Mas não quer dizer que seja. São um caso muito específico para haver esse desencarne e encarne. Alguma pergunta aí, gente? Ok? Então vamos lá. Aqui no final dessa colocação da resposta 737, ele ainda traz assim, ó. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer alcançar mais prontamente uma ordem melhor de coisas, e em alguns anos, o que exigiria séculos. Um evento desse, uma situação dessa no Sul, provoca no meio uma necessidade de trabalho, de busca, de reconstrução, de renovação, que traz um despertar, às vezes, que se não acontecesse, demoraria séculos para conseguir chegar. Kardec aqui dando sequência, e ali Kardec aqui faz um questionamento para Deus dessa pergunta. 738. Deus não poderia empregar para o aprimoramento da humanidade outros meios, senão os flagelos destruidores?
Então Kardec entendeu o que aconteceu na primeira resposta. Falou, não, mas peraí, se Deus realmente é bondade, por que ele faz acontecer ou deixa que aconteça esses flagelos destruidores? Né? E aí vem a resposta. Sim, e o emprega todos os dias, visto que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É que o homem não aproveita. É preciso castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir sua fraqueza. E aqui o castigá-lo, gente, não é açoitar, não, é cutucar. É aquilo que eu peguei a casa aqui como exemplo. O que eu comentei aqui? Para ver uma mudança, quem tem que desencarnar? Vamos dar nome: presidente, vice-presidente, diretores, coordenadores, menos palestrantes. O resto pode desencarnar. Os palestrantes desencarnar não vai ter jeito. Aí a coisa muda. A coisa muda. Quando ele pergunta aqui, que ele fala, mas por que tem que haver o desencarno? É porque você vai mandando sinais. E o que são os sinais? Um desequilíbrio, um acontecimento, uma reunião mediúnica desagradável, um problema na porta, um problema na biblioteca, uma discussão. Vai vir os sinais que vai mostrando que precisa de uma mudança. O que nós fazemos normalmente na casa espírita? Ah, não, a espiritualidade sabe. Ah, não, mas a espiritualidade depois vai fazer uma seleção. Toda vez que a gente usa essas colocações, ah, não, mas aqui pode, aqui é assim. Nós usamos esses termos porque nós temos plena consciência de que nós não estamos fazendo o que deveríamos. Que é exatamente trabalhar em conjunto. Em conjunto. O que acontece dentro dessa casa é responsabilidade de todos os tarefeiros. Todos. Não tem distinção de peso. Nós temos uma organização social que nós dependemos dela ainda. Quer ter o presidente, quer ter o vice, quer ter os coordenadores, mas com o objetivo da gente transferir a responsabilidade para eles. Que é muito simples para mim hoje. Chegar aqui e falar, olha, hoje o presidente é Isabel. Ainda está encarnado, viu, gente? É Isabel. Amanhã o presidente vai ser o Neilton, por exemplo. Eu largo a responsabilidade da Isabel e transfiro para o Neilton. Estou com o meu problema resolvido. Ficou fácil para mim. O que for que eu achar e entender de acerto, eu falo que eu trabalhei para ajudar aquilo. O que for de responsabilidade pesada, eu transfiro para ele. Agora, imagine isso em meio à sociedade. Olha onde que eu vou chegar com isso. O que é um presidente da República? É um irmão encarnado, tendo uma oportunidade. Se é bem ou mal sucedida, vai depender do meio que ele está vivenciando. Você não tem corrupto onde não tem corrupção. Porque a gente fala, tem corrupção no governo. Mas nós corrompemos, às vezes, até o Evangelho. E o que é corromper o Evangelho? Eu estou aqui numa casa que é kardeciana. Qual que é a base de estudo aqui? Pentateuco de Kardec. Se eu trago qualquer coisa que confronta esses ensinamentos, eu estou corrompendo. Se dentro do meu lar eu não dou para o meu filho a educação que ele precisa ter, que o Evangelho me mostra, eu estou corrompendo. Se eu tenho a capacidade de chegar no supermercado, olhar lá e ver lá, não vou falar preço de arroz não, gente, fala de açúcar, R$10. Na hora de passar no caixa, eu vi que passou por 6, eu fico calado, porque eu estou levando vantagem, eu estou corrompendo. Aí nós vamos, aí você vai dizer assim, ah não, tá, o desvio lá é maior. Gente, o desvio é maior, mas o ato é o mesmo. O desvio é maior porque é o seguinte, vamos pegar uma outra profissão, imagina um pedreiro, que a hora que ele vai embora, a gente pega um solitário, vamos usar assim, um saco seu de cimento e leva para casa. E aí você pega
uma pessoa da área de economia que naquele mesmo dia, pelo descuido pessoal, pega 1 milhão e leva para casa. Os valores do bem são diferentes, mas o hábito é o mesmo. É o mesmo. Está dando para entender? Então, quando eu tenho isso em grande escala, que eu tenho isso na direção, é porque para baixo também acontece. Por isso que a gente fala. Às vezes a gente fica sabendo de alguns meios religiosos que tem uma queda significativa. Já tivemos na doutrina espírita, temos em outras religiões. A queda é só daquele que é de todos que estão envolvidos no processo diretamente, porque todos nós estamos comprometidos. Nós entendemos aqui com a fala de Emmanuel que tudo que meus olhos conseguem perceber está morto ou está morrendo. Para onde que eu tenho que focar a minha visão? Para o espiritual, não é? Porque eu sei que meu físico vai acabar. Eu sei que daqui a 200 anos essa casa ou ela vai estar renovada ou ela já não vai existir também. Porque tudo isso que nós estamos vendo vai ser destruído com o tempo, ao desgaste natural. Não é assim? Então eu tenho que focar minha visão para a minha condição moral futura. O que vai impactar para mim minhas ações hoje, lá na frente? Pensar no objetivo. Qual que é meu objetivo? Espírito puro. Para mim chegar no espírito puro. No Evangelho segundo o Espírito tem um homem de bem, sede perfeitos, o capítulo. O que é preciso? Não há uma relação que nos é preciso. Mais ainda, eu saí de dentro de mim e consegui viver em coletividade. Mas não estar em coletividade, conviver. Você vê que dentro do condomínio, quem mora no condomínio sabe. Num condomínio, reunião de condomínio é uma tragédia. Porque é cada um pensando em si. Gente, ali às vezes tem poucas famílias. O que dá dificuldade? Uma coisinha chamada orgulho. Eu quero ter razão. Eu quero estar certo. Eu não aceito que o outro me mostre que eu estou errado. Porque é o sinal que ele me mostrar que eu estou errado, e se eu perceber, eu vou agredir. Porque na agressão eu libero. Vamos lá. Na sequência, ele traz para a gente aqui, mas nesse flagelo, o homem de bem sucumbe como perverso. Isso nós já abordamos aqui. Não é privilégio de ninguém. Às vezes, né, quem é da área hospitalar aí, que conhece o TI, para a gente da doutrina, a gente pode interpretar como o maior estudo do ESD. ESD, para quem é na primeira vez, é Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Por que é um estudo sistematizado da doutrina espírita? Porque o caboclo está lá, aí daqui a pouco chegam as visitas para ele e falam: mamãe teve aqui, mamãe já desencarnou há muito tempo. Papai também teve. Nossa, mas teve um médico com uma aparência bonita. Que médico bacana. Chama ele para mim. E os encarnados falam: não, esse médico aqui não existe. Não, já estão desligando. Aquele médico bacana que você viu está desligando. É o processo seu de desencarne. Então, tem até uma matéria que eu vi outro dia de uma médica, ela não é espírita, um grupo espírita que fez esse estudo, e perguntando para ela o que ela via dentro, ela tem uma mediunidade da vidência. Ela contando, você tem 4, 5 médicos encarnados e 20 desencarnados lá dentro. Detalhe, gente, quando chegarem no hospital, que estiver demorando, que você tiver com dificuldade, não entra no burburinho da reclamação. Senta caladinho no seu canto, faz uma prece pelos mentores responsáveis por aquele hospital. Vocês vão estar sendo conectados com o divino,
O anjo de guarda de vocês sabe que vocês precisam, não precisa ter pressa. No momento certo vai vir o atendimento, porque quando a gente entra no conflito, no desespero, nós bloqueamos ajudas às vezes, que vai acontecer antes da gente chegar na frente do médico. Muitas das vezes, você vai ser atendido no corredor sem saber, pelo plano espiritual. Oi? Não entendi. É a vibração, é com o que você vai sintonizar naquele momento. Por que os flagelos destruidores têm grande alcance? Quando tem esses flagelos grandes, qual que é o primeiro ser que a gente lembra? Jesus. Deus. A gente sente dificuldade na pele, aquilo nos agride. Por que nos agride? Porque você compara com o outro. Você olha para o seu lado, vê seu filho sentado, sua filha sentada alimentando, e olha para a televisão e fala: meu Deus do céu, ontem eles tinham tudo isso, hoje não tem nada. Ontem o sujeito tinha uma empresa dele, ele tinha casa, ele tinha tudo estruturado, hoje não tem nada. Materialmente falando, isso nos impacta, nos choca. Por isso que a palavra destruição para a gente tem esse conflito. Se você chegar para determinadas pessoas e falar assim: olha, eu vou falar da lei de destruição, a primeira coisa que ela vai falar para você é: não veio com esse assunto para mim, não quero saber disso não. Eu quero saber de luz, eu quero saber de crescimento, eu quero saber de coisas boas. Mas luz, crescimento e coisas boas, gente, só vem por renovação. E para renovação, ela acontece aonde? Como Paulo dizia, né, a transformação do homem velho para o homem novo. E para destruir o homem velho, vai ter essa palestra aqui domingo, viu gente? Gerson Mendes que vai falar vícios e virtudes. Eu preciso largar meus vícios e trocar por uma virtude. É simples. Não, se tiver boa vontade, a gente consegue. Consegue. É possível? É possível, perfeito. Marcelino aqui ia dizer o seguinte: é trabalhoso. Mas é pelo nosso foco, porque eu sou muito imediatista. Para mim, resultado, ele tem que ser imediato. Ele tem que ser imediato. Eu tenho que sair para a vida, eu tenho que ir para uma faculdade, eu tenho que ir a algum emprego que vai me dar determinado salário, que vai me dar uma condição de vida boa. Essa é a minha visão. Mas qual que é a minha programação espiritual? Eu vou lembrar para vocês aqui um caso muito interessante, que é um caso com uma cerca. Eu sei que alguns aqui já escutaram, mas os que não escutaram, eu vou pedir a permissão de repetir, para a gente entender esse processo, que vai entrar no contexto de destruição e construção. Havia uma cerca numa fazenda e um jovem, o pai falou: essa cerca está errada, eu vou arredar ela para o campo. O pai virou para o filho e falou: meu filho, não vai não, que essa cerca já deu briga. Ele falou: não, mas eu vou, está errado. Foi lá tentar a cerca, deu uma briga danada, ele tomou um tiro e desencarnou. Foi para o plano espiritual. Chegou no plano espiritual, conversaram com ele: por que você tirou a cerca de lá? Não, porque estava errado. Falou: não, então você vai fazer o seguinte, agora ela ficou errada. Você vai nascer na família do lado. Quando você tiver com 15, 16 anos, você vai lá de novo, pega a cerca e volta para o lugar. Ele encarna na família do lado, da fazenda do lado. Cresce, chegou em certa idade: o pai, eu vou voltar aquela cerca para o lugar. O pai falou: não, meu filho, porque ele já deu um gosto no médico com isso, não. Falou: mas eu vou. Não estava programado. Vai lá, pegou a cerca, voltou. Outra briga, ele tomou que tiro e desencarna. Volta para o plano espiritual. Chega lá, refaz a programação, viram para ele e diz o seguinte: agora você volta lá para sua família, encarna de novo e, pelo amor de Deus, não mexe na cerca. O que é isso, gente? O que isso simboliza? Tudo aquilo que a gente tem dificuldade e nós sabemos, ninguém aqui precisa saber, todo mundo aqui sabe as dificuldades que se tem. Atenção para ela.
acolhe. A gente, quando tem um defeito, não precisa ter medo do defeito, a gente precisa entender aquilo que a gente entende como defeito para a gente conseguir superar. Defeito, vamos entender como vício. O que eu tenho que pôr no lugar? Virtude. Para mim ter uma virtude, eu tenho que procurar o quê? Meios para que isso aconteça. Aonde que eu tenho mais chance de conseguir uma virtude? Próximo do Evangelho de Jesus. De que forma? Só lendo? Não, praticando. Nós temos tarefas na casa em todos os campos. Se você se sente melhor no grupo evangélico, no grupo católico, onde você se adequar melhor, mas abrace uma tarefa que esteja junto da seara do Cristo. Porque o lugar mais certo que a espiritualidade amiga vai te achar para te beneficiar é no seu campo de trabalho, no bem. É aquela máxima antiga: fazer o bem sem olhar quem. Faça o bem o máximo que você puder. Já que eu faço, olha, eu quero ter um vício, eu não vou abrir mão dos meus vícios, porque o vício dá prazer, né, gente? Comentando, mais dá. Tenha o vício de fazer o bem, de amar o próximo, de construir uma renovação equilibrada. Nós estamos vendo ali a criancinha dormindo no colo da mãe. O que esse espírito precisa? Já teve uma oportunidade, voltou para o plano espiritual, está voltando. Uma oportunidade equilibrada. Ah, mas precisa de muita coisa? Emmanuel nos disse aqui: o reino dos céus não vem com aparato, mas vem com disciplina, vem com equilíbrio, vem com atenção. Com atenção. Hoje nós estamos trocando o contato com o filho pela televisão, pelo tablet. Eu dou o tablet para meu filho no celular, ele fica lá no cantinho dele quieto, eu fico fazendo o que eu quero aqui e estamos conversando. E aí, eu falo isso, gente, agora aqui como puxão de orelha mesmo. Mães, pais, jovens que vão ser mães, que vão ser pais, acolhem seus filhos, levem e oferecem para eles Jesus enquanto tiver criança. Tudo tem importância. Eu tenho uma neta de 3 anos. Tem hora que eu assusto com a capacidade cognitiva da criança. Como consegue fazer uma linha de raciocínio. Que quem é de 65 aqui começou, a gente naquela época, gente, 10 anos de idade, você está babando na rua ainda. Mas era. A gente não tinha noção de nada. De nada. Não tinha. Hoje as crianças de 8, 9 anos, a maneira com que elas conversam, com que elas interagem, com que elas querem saber das coisas, elas são crianças espirituais, não são espíritos que já passaram por aqui, já viveram, estão vindo com uma bagagem. Vamos entender aqui que está chegando nos minutos finais. Estão tudo evoluído já, né? Já. Imagina, nós conhecemos aí o WhatsApp, tem 10, 12 anos, não é isso? Olha o avanço que isso trouxe. Imagina a nossa próxima encarnação, quando a gente chegar aqui. Década de 80, telefone era de fichinha, telefone público que você ficava na fila. Quem é da década de 80 tinha um bicho de passar lá e ver se tinha fichinha caída, os outros esqueceram. Era ou não era? Fazia até fila, passava um, daí a pouquinho via outro e olhava. De vez em quando a gente achava mesmo uma fichinha. Cartão ainda vem depois. Televisão, gente, era uma só. Na sala, quem tinha um controle? O pai. Não era nem controle. Ele que ia lá e craque. Mas ele que determinava o que ia assistir. A família toda estava reunida. Almoçava-se na mesa. Tomava café na mesa. Enquanto o pai estava vendo o programa, ele estava de olho nos filhos e vendo a reação de cada um. Conhecia seus filhos. Na pandemia, o que mais a gente escutava era o seguinte: gente, eu não sabia que meu filho era assim, ou que minha esposa era assada, ou que meu marido era desse jeito, porque estavam convivendo no mesmo espaço, mas distante.
Olha em restaurante, as famílias sentam, pegam o celular, o outro, e cada um com o seu celular, a comida vem, a pessoa está comendo de olho no celular. Está errado. Isso não é família. Família é você sentar, é você pegar a criança, como está a criança, e sentar com ela no chão, desenhar, ter um momento lúdico, escutar, deixar a criança manifestar o que ela traz de belo, mas o que ela traz de dificuldade, e como que eu vou entender a dificuldade do meu filho. Se ele está com um brinquedinho aqui, outra criança apareceu, ela larga o belo e quer aquele. Isso é sinal de egoísmo. Você começa a trabalhar, porque ele te dá sinais. E se isso for sendo trabalhado, principalmente na primeira infância até os 7 anos, a probabilidade dessa encarnação, essa criança ter menos dificuldade, é muito grande. Hoje, pelas necessidades que nós temos de evolução, porque a espiritualidade nos diz, né, que a gente cria necessidades que não precisava, mas a gente vai criando. Você não tem uma casa, você compra um apartamento de 2 quartos. Acabou de pagar a prestação num mês, no outro já começa a coceira porque você precisa de um 3 quartos. E aí você vai trabalhando como louco. E parte daquilo que é de sua responsabilidade você vai terceirizando. Então a criança, às vezes, na primeira infância, ela passa por 4 ou 5 cuidadores. Cada um com uma bagagem, cada um com um nível de aprendizado, cada um com uma energia. É óbvio que essa criança vai ter dificuldade. Como amenizar isso? O trabalho hoje é necessidade do casal, não é? Nos seus momentos de folga, a sua ajudante tem que estar de folga. Nos seus momentos de folga no trabalho, a sua secretária tem que estar de folga. O seu filho é seu. Faço esse comentário e trago isso para essa conversa, porque é muito comum a gente viajar e ver, mesmo numa praia. Chega lá, tem os cuidadores. O pai está ali lendo o telefone e a criança está com o cuidador. Não tem corrida. Tá aí. Pois não. A gente está terceirizando amor. Exatamente. A gente está e acaba não amando, porque você não consegue fragmentar amor. Exatamente. Você dá um pouco de atenção quando você tem alguém da família que pode estar mais próximo, mesmo assim é conflituoso. Sim. Porque como estão longe, o que está perto está vendo. Eu estou falando por mim. Sim. É delicado. Por que Porque é está delicado? observando e entre o que eu estou vendo, o que o outro vê. E tem um detalhe aí nesse aspecto que você trouxe. Gente, vamos roubar aqui as vovós, né? Porque eu sou vovô, então tem que encher a bola dos avós. Os filhos são orientados pelas avós. O que acontece nesse choque de gerações? São 2 gerações para trás, a geração do avô. Então, por mais amor que ele tenha, ele ainda tem os hábitos. Vem uma criança com uma programação nova, até ele ajustar aquela programação, traz uma dificuldade. Por mais amor que se tenha. Né? Gente, é assim mesmo. Né? Não. Ah, é? Ô, gente, eu acabei com um chão de orelha aqui, né? Mas é o seguinte, só para fechar, então vamos fechar entendendo o seguinte: destruição. Gravem essa palavra e troquem ela por oportunidade, por renovação. Mesmo essas coisas que nos trazem tantas dores como o Sul trouxe, como a pandemia trouxe, como a guerra Israel está trazendo, vamos entender que é oportunidade para a gente contribuir, nem que seja com uma oração. E lembrar sempre, nós somos programados para viver em conjunto, numa grande família. Tudo que acontece à minha volta é também de minha responsabilidade. Muita paz e luz a todos e peço desculpa aí ao Toninho.
Obrigado, Thaí. Muita destruição, né, gente? Vou dar só um comunicado, que os avisos são no início, né? Só para comunicar a vocês que amanhã também estou comunicando ao departamento da diretoria, da presidência, que a partir de hoje eu vou ser palestrante. Para me estar salvo nessa vaga aí. Senão eu não vou continuar. Mas é assim mesmo, né? É renovação, tá aí, trouxe muita destruição, mas trouxe muito ensinamento também, né? Transformação, numa visão diferente, né? Que nós temos que ter desse termo destruição, né? Antes a gente não pensava muito nisso, né? Ficava, igual ele falou, até com medo de conversar sobre destruição, de ver tragédias. Então a gente está tendo uma visão, né, através dessa reflexão, desse estudo. Depois busquem um pouco mais disso, né? É importante, né, a gente ter outra visão, né, dessa lei tão importante que está dentro das leis morais, que faz parte do conjunto dessas leis morais criadas por Deus. Então é perfeito. Criado por Deus é perfeito, né? Então essa é a reflexão que nós temos que levar aqui hoje. Então, antes da prece, pessoal, só avisar para vocês, quem quiser tomar um passe, só manter direito, quem sentir necessidade, né? Porque a partir do momento que a gente já entra aqui na casa, a espiritualidade já está tomando conta de nós. Já está nos auxiliando, nos amparando, né? Atendendo dentro do possível as nossas necessidades. Mas quem tiver ainda com vontade de tomar o passe, se sentir necessário, só manter ali a fila em silêncio, né? Para que tudo aconteça conforme a espiritualidade está programando para a noite de hoje. Então vamos então agradecer a Deus, né? Esse Pai de amor, de bondade, de infinita sabedoria, que tanto nos ensina, que tanto nos dá oportunidade, para que possamos aprender nessa caminhada, porque Ele tem um objetivo para todos nós, que é essa perfeição moral. Que possamos, através das suas leis, dos seus ensinamentos, adquirir cada dia um degrau a mais, para que possamos realmente estar nesse caminho reto, nesse caminho ensinado por Jesus, seu Filho, que trouxe para nós um grande ensinamento, que é o amor, que é o perdão, que é olhar para o nosso irmão, trazer para o nosso irmão tudo aquilo que nós queremos trazer para nós. O carinho, a paz, né? aquele abraço gostoso, que possamos cada vez mais estarmos dentro desse amor. E que Deus permaneça conosco, nos abençoando. Jesus, seu Filho, possa estar conosco nessa caminhada, trazendo para nós todo o ensinamento que Ele deixou para nós. Que assim seja. Uma boa noite a todos.